Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos juntos em Josué capítulo 16. E se você leu a palavra do Senhor ou escutou o meu áudio, você sabe que este capítulo é curtinho, ele tem apenas 10 versículos. E quando a gente olha para ele dessa maneira e a gente lê a respeito, parece que é somente um monte de localizações geográficas e dá aquela impressão de que é um capítulo que não tem nada para falar ao nosso coração. Mas não é verdade. Tanto o capítulo 16 que a gente vai meditar hoje, quanto o 17, que é o do próximo episódio, estão falando sobre a herança dos filhos de José. Sim, Efraim e Manassés, filhos de José, herdaram uma herança. A gente falou sobre isso num capítulo anterior, não é verdade? A gente viu que os dois filhos de José se tornaram tribos. Por quê? Porque o seu pai, Israel, os tomou sobre os seus joelhos, tomou para si esses filhos de José. Portanto, eles receberam uma herança, se tornaram uma das tribos de Israel. Olha que baita honra que José recebeu, tendo seus filhos reconhecidos dessa maneira, adotados pelo seu pai e pela permissão de Deus, obviamente. Muito bem, esse capítulo de apenas poucos versículos, gente, como eu disse, apenas 10 versículos. Esse capítulo tem umas verdades bem interessantes para falar ao nosso coração. Quando a gente lê, a gente só vê localizações geográficas mesmo, gente. Se eu fosse explicar para vocês a respeito dos lugares, ia ficar muito chato. Mas eu incentivo você a ler. Por quê? Porque uma das coisas que esse capítulo fala para nós, e eu vou meio que já aplicar explicando o capítulo, pode ser? Uma das coisas que esse capítulo ministra no nosso coração é a respeito daquilo que eu falei antes. E eu só vou repetir, porque talvez você esteja chegando no canal hoje, você não viu o capítulo anterior e o que veio antes deste. Uma das coisas que ministram meu coração é que a fidelidade do pai caiu sobre a vida do filho. José foi um homem segundo o coração de Deus. José foi um homem que não se afastou do caminho do Senhor. E qual foi a consequência disso? Deus foi com José em tudo o que ele fez. E por consequência disso, tanto Efraim, que nós estamos estudando nesse capítulo sobre a herança de Efraim, quanto Manassés do próximo capítulo, receberam bênçãos, porções de terra, uma tribo com o seu nome. Então isso nos mostra o quanto a fidelidade de a fidelidade do pai, realmente abençoou os seus filhos que receberam essa bênção. E olha só, isso com certeza dá para aplicar para as nossas vidas. Nós como pais, quando a gente realmente se posiciona com o Senhor, nós deixamos bênção para os nossos filhos. Obviamente que chegará um momento que eles têm que tomar uma decisão de caminhar com Deus. Eles não podem viver para sempre debaixo da sombra do nosso chapéu, não é verdade? A vida deles com Deus, eles precisam desenvolver a salvação deles. Mas nós como pais nunca vamos deixar de orar pelos nossos filhos, não é verdade? A gente só não pode carregar para eles aquilo que é a parte deles. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que, especificamente sobre Efraim, eu não sei se você conhece a história, mas se você se lembrar de Gênesis 48, você vai ver que Jacó, quando foi abençoar os filhos de José, ele cruzou os braços para abençoar Efraim. Efraim, meus queridos, ele era mais novo que Manassés, aquele que a gente vai estudar no capítulo seguinte. E eu vou te dizer uma coisa, o certo era abençoar o mais velho e não o mais novo. E Jacó, de propósito, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, abençoando ele mais, em detrimento de Manassés. E aqui, olha só, eu tenho que te dizer que essa bênção trouxe reais consequências. Se você olha para o mapa, para a descrição que é feita aqui neste capítulo, a gente vai ver que Efraim vai receber uma das terras mais férteis e centrais de Canaã. Ou seja, isso nos mostra que Deus, ele não está preso nas hierarquias humanas. Deus quis abençoar Efraim e usou a vida de Jacó para isso. Ou seja, ele distribui a sua graça e a sua responsabilidade conforme o Senhor quer.
já aplicando para as nossas vidas, porque aqui no caso da história, sim, a bênção vem através de Jacó, mas nós sabemos que a nossa bênção não depende de homens. Na verdade, a gente entende pela palavra do Senhor que ainda que o nosso pai e a nossa mãe não nos abençoem, nós temos a bênção de Deus. O Senhor Deus está conosco, nós somos amados e abençoados, ainda que pai e mãe nos abandonem. Você acredita isso? É o que a palavra diz. Ainda que pai e mãe esquecessem da gente, o Senhor todavia não se esqueceria de nós. Nós temos isso no nosso coração como uma verdade, porque a palavra de Deus diz isso. Então, nós temos esse consolo, mas aqui no caso, no capítulo, sim, Efraim, que era o mais novo, foi abençoado. E nós vemos nesse relato do capítulo 16 que sim, ele recebeu uma porção de terra mais abençoada ainda. Agora, para finalizar, o que a gente vai ver no último versículo do capítulo? Nós vamos ver que eles não expulsaram os cananeus que habitavam no meio deles. E que, portanto, esse povo, como diz o versículo 10, esse povo vai permanecer no meio deles. E o fato de permanecer no meio deles, como nós já vimos anteriormente, vai fazer o coração deles se afastar de Deus. E aqui eu tenho que aplicar para nós uma dura realidade. Olha só, vamos voltar desde o princípio? E Efraim foi abençoado pela fidelidade de Deus, através, né, do seu pai Jacó. Jacó abençoou o filho do seu filho. É verdade, Efraim recebeu uma bênção. Só que aqui, a tribo Efraim, todos eles, escolheram não obedecer à vontade do Senhor. E então, nós vamos ver ao longo da história que apesar da bênção, o fim dessa história não vai ser boa, porque aqueles que permaneceram no meio deles e que não eram para ter permanecido porque não era da vontade de Deus, esses vão trazer consequências. Imediatas? Não. A destruição não é imediata, mas é aquilo que vai estragando aos poucos. É o levedo que vai deixando toda a massa levedada. É aquela laranja não boa que vai apodrecendo a cesta toda. Você está entendendo? Nós vamos ver ao longo da história que a decisão de deixar aquele povo que Deus disse que não era para deixar, embora não tenha trazido uma consequência imediata, aquilo foi corroendo e ao longo do tempo trouxe a destruição que Deus disse que traria. Então, eu termino aqui essa meditação curta, mas que faz muito sentido e que nos faz pensar, inclusive, pegando principalmente essa última parte que eu falei, será que tem alguma coisa no nosso meio que Deus já disse que não deveria estar e que a gente pensa assim, não tem problema, é coisa pouca. É como se fosse esse povo, esses cananeus aqui no meio de Efraim. Só que a gente sabe que historicamente isso vai dar dor de cabeça lá na frente, não é verdade? Então, é melhor expulsar, né, aquilo que a gente já sabe da parte de Deus que não deveria estar debaixo do nosso teto, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nas nossas atitudes. Será que tem alguma coisa que Deus mandou não ficar aqui que a gente precisa mandar embora? Bom, eu acho que a gente pode aplicar desta maneira. Porque, veja, Efraim era abençoado, muito abençoado. Efraim vinha de uma linhagem abençoada, que era José. Sim, muito abençoado, homem fiel a Deus. Mas os milagres do passado e a fidelidade do passado não garantem o sucesso do futuro se a gente não tiver um posicionamento com Deus. Não é verdade? A bênção da nossa avó, a bênção do nosso avô, a bênção do nosso antepassado, como foi Josué, não tinha como garantir um futuro abençoado para Efraim, se Efraim não tomasse a decisão correta. Então, é comigo e com você, diante de Deus, no dia de hoje. O milagre de ontem é uma excelente lembrança, mas é necessário sermos fiéis hoje e não viver da fidelidade do passado. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!